Tô acompanhando as novidades do Figma, vou te mostrar como fazer um layout responsivo agora, construindo um card do zero. Mas eu confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionado. Quando mostraram lá no Figma Config, eu achei que ia ser uma parada super automática, super fácil de usar. Ela dá um trabalhinho para customizar, acredito que ela ainda vai evoluir muito, mas já é um grande primeiro passo. Vem comigo para você aprender como fazer os cards aqui no Figma. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir um arquivo qualquer aqui no Figma e eu vou criar, na verdade, eu vou criar dentro de um arquivo aqui do PrimeMD, que ele já tem uma biblioteca de componentes, vai ficar mais fácil da gente utilizar. Tá inclusive me falando aqui sobre essa utilização dele aqui agora. Então eu vou abrir esse arquivo aqui agora e olha só, vou fazer um retângulo aqui para a gente poder fazer um card. Dentro desse card eu vou querer colocar uma imagem aqui dentro, beleza? Deixa eu deixar essa imagem branquinha, depois a gente escolhe a imagem para colocar. Vou colocar um texto aqui que vai ser o título do card. Título do card. E eu vou pegar alguns badges aqui, vamos pegar algumas tags para a gente colocar. Eu vou colocar algumas tags como componentes aqui, ó. Vai ter uma tag, digamos que seja aqui, olha, curso UI Unicórnio. Bom, curso UI Unicórnio, vou deixar esse título e vou deixar aqui, olha, a formação mais completa em UI Design do Brasil. E vamos colocar algumas tags aqui com coisas que você vai aprender, olha, hierarquia, visual. Pronto, criei aqui algumas tagzinhas e como é que eu vou fazer esse card para ele se auto-organizar aqui. Então agora que eu tenho isso daqui, eu vou trazer uma imagem para ficar aqui dentro. Deixa eu pegar uma imagem qualquer aqui, vamos pegar essa imagem aqui, ó. Eu acabei de fazer um post aqui que o Daniel Furtado me colocou a minha foto aqui dentro do meme. Ele tá criando altos memes aqui, eu não fiquei de fora dos memes dele. Então vamos criar essa imagem, vamos jogar essa imagem aqui. Vou colocar essa imagem como uma máscara dentro desse retângulo. Vamos deixar a imagenzinha bonitinha aqui. Pronto, agora a gente tem uma imagem. Vou deixar esse layout aqui para ficar mais bonitinho. Só fundo branco, bordinha preta, nada demais. Vamos colocar aqui uns 8 pontos aqui de borda. E agora vamos começar a trabalhar o layout, auto layout, né? Então para eu trabalhar o auto layout aqui, vamos colocar um título aqui primeiro. Vamos colocar essa fonte aqui, esse texto aqui, como um texto de título. Eu vou pegar ele aqui com mais ou menos, vamos colocar um título aqui do PrimeMD, que é um framework com uma biblioteca de código para acelerar o desenvolvimento. Vamos colocar aqui, ó, 17,5 bold. Bold line height 1.2, tá bom. Um H5 bold vai ficar legal. E para esse texto aqui a gente pode colocar um body regular, só conteúdo de corpo de texto, a gente pode colocar esse daqui. Beleza, então temos aqui o nosso título. Temos o nosso subtítulo e temos as nossas tags para a gente poder criar o nosso cartão. Então como é que eu vou criar esse auto layout? Primeira coisa, eu vou botar um aqui na frente do outro, meio que de qualquer jeito. Vamos lá, aquele trabalho de preguiçoso, vou selecionar todas essas tags aqui. Aqui vem a primeira novidade do wrap, para a gente poder fazer a responsividade. Então vou selecionar todas, vou dar um Shift A para poder transformar isso num auto layout. Só que agora, se eu começar a puxar isso aqui, não vai funcionar muito bem. Eu posso deixar com auto layout ou tudo para baixo, ou tudo para frente. Tudo para baixo não é bem o que eu quero que fique uma na frente na outra, se não tiver espaço ele quebra a linha. Então agora eu vou usar essa nova ferramenta aqui do Wrap. Com esse Wrap, o Wrap da roça, já ouviu o Wrap da roça? Com o Wrap, se você puxar esse tamanho aqui, ele vai começar a fazer os conteúdos caberem dentro dele. Então esse é o primeiro conceito que você precisa entender para você trabalhar com responsividade. Agora a gente tem, olha, imagem, a gente tem título, a gente tem o texto e a gente tem aqui as tags. Eu vou juntar o texto do título, o texto do corpo aqui da descrição desse card e os frames e eu vou dar um Shift A para transformar tudo em auto layout, né? E agora com o auto layout eu posso colocar os espaçamentos deles equilibrados aqui para a gente poder seguir um grid tranquilinho de 8 pontos. Só que na verdade ficaria até melhor se a gente separasse o título e o subtítulo daqui dos cards para a gente dar um espaçamento maior. Então vou botar um Shift A aqui também para a gente poder separar essa parte do título com a parte dos cards. Mas como eles ainda estão em auto layout entre si, eu vou colocar 16 pixels de distância aqui entre essa parte do título. Fica mais fácil, eu posso dar 2 cliques aqui, fica mais fácil de digitar, né? Vamos colocar 16 pixels aqui entre os dois. Só que olha só, beleza, eu já tenho um frame aqui, tenho uma imagem, vou fazer um auto layout aqui entre a imagem e o conteúdo também. Vou dar um Shift A, agora eu tenho aqui uma separação entre a imagem e o conteúdo, vou deixar aqui com 24 pixels. Tá? Então aqui eu tenho uma separação de 8 pixels entre o título e o texto, tenho uma separação de 16 pixels entre o texto e a parte de baixo aqui das tags, e tem uma imagem aqui separada a 24 pixels. Eu vou pegar isso tudo e vou deixar dentro do meu card, só falta dar um auto layout, só falta deixar o meu card passando por
fora de tudo isso, fazendo caber tudo aqui dentro do meu card, mas quando eu selecionar tudo e der um Shift A, ele vai fazer caber. Pronto, agora aqui eu vou deixar que os meus espaçamentos em cima e embaixo vai ficar tudo 24 pixels para ficar tudo regularzinho. Então 24 pixels em cima e embaixo. Só que aqui, olha só, eu quero que fique todo mundo aqui do tamanho dessa imagem. Então esses cards aqui, eles têm que ter o mesmo tamanho. Eu vou colocar essa imagem para ela ocupar todo o espaço da tela. Então ao invés de fixo, eu vou colocar ela para o Fill Container, para ele ocupar todo o espaço disponível. E a gente praticamente já tem o nosso card aqui. A questão é, vou chamar ele aqui de card, a questão é, toda a parte de responsividade e novidades começa agora, tá bom? Já falei um pouquinho do wrap, que era a novidade aqui embaixo, mas as novidades mesmo vão vir daqui para frente. Esse card aqui, eu quero que a imagem fique do lado esquerdo, quando eu estiver no espaço maior, só que se eu estiver no espaço menorzinho, ele vai ficar desse jeito. Vou simular aqui para você. Então, se eu tenho espaço para ficar uns 3 cards, eu quero que os 3 fiquem desse jeito, um do lado do outro. Só que se eu tiver em um dispositivo que não cabe, eu quero que isso aqui ocupe 100% da tela e que ele fique até de lado. Eu quero que ele fique mais ou menos assim, ó. Esse carinha aqui, eu quero que ele automaticamente venha aqui para frente. Eu quero que ele fique desse jeito. O card vai ficar assim quando ele tiver mais espaço, só uma imagem e o texto do lado direito. E quando ele precisar juntar mais de um card na mesma linha, ele vai se juntar para ficar um embaixo do outro, mas eu quero que isso aconteça automaticamente. Então como é que a gente chega nesse resultado para eles ficarem assim? Vou duplicar um card desse aqui só para a gente continuar aqui embaixo. Mas vamos lá, olha só o que eu posso fazer. Então a recomendação do Figma é que você comece a trabalhar de dentro para fora do card. Então o que você vai fazer do lado de dentro aqui do seu card? Olha só, primeiro eu vou ajustar para que essa imagem tenha um tamanho mínimo, porque eu quero... Lembra o que aconteceu aqui com esses wrappers aqui, ó? Se eu expando, ele vai fazendo caber todos os tags, e se eu junto, ele vai ficando menor, né? Então eu quero que mais ou menos esse comportamento aconteça quando essa imagem ou essa área fiquem expandidas ou fiquem menores. Então para fazer isso, eu preciso que elas tenham um tamanho mínimo, porque se eu só diminuir aqui, vamos colocar aqui, isso daqui ele vai ser sempre Fill Container. Se ele é Fill Container, olha, se eu expandir, eu vou deixar todos como Fill Container. Vou selecionar a imagem, vou deixar como Fill Container, ou seja, ela vai ocupar todo o espaço disponível para ela. Vou deixar o texto aqui como Fill Container também. Então ele vai ocupar todo o espaço disponível. Então se eu pegar esse meu card aqui e eu expandir, ele vai começar a querer usar todo o espaço disponível, mas aqui ainda não está, né? Eu peguei a parte de fora, mas o card de dentro não está com Fill Container. Então eu vou selecionar ele, vou deixar como Fill Container, e o meu título eu vou deixar como Fill Container também. Então para o meu card, olha, agora eu arrasto, ele vai ficar com Fill Container, ele já está se ajustando. Até aqui não tem novidade no Figma. A novidade vem agora, tá? Se ele pode ficar do menor tamanho possível até o maior tamanho possível, é exatamente isso que eu não quero que aconteça. Tá vendo que a minha imagem começa a ficar meio feiosa quando eu estico demais? Então eu quero que o tamanho máximo que ela fique seja esse daqui, ó. Esse vai ser o tamanho máximo que ela pode ficar. Então, 340. 340 vai ser o tamanho máximo. Eu vou falar para ela aqui, olha, adicionar um tamanho máximo de largura e vou colocar 340 pixels. E vou pegar também essa parte aqui e vou colocar os mesmos 340 pixels de tamanho máximo de largura para o texto acompanhar. Então se eu tentar aumentar, ele não vai me seguir mais. Só que se eu tentar diminuir, eu também não quero que ele diminua além desse tamanho, senão vai ficar muito estranho. Então eu vou colocar aqui o máximo seja esses 270. Aliás, o mínimo, né? Então selecionando aqui, vou selecionar só essa imagem aqui. Eu quero que a largura mínima seja 270 pixels. E aqui também a largura mínima desse bloco vai ser de 270 pixels. Então eu coloquei a largura mínima de 270. Ou seja, agora se eu tentar ampliar ele vai chegar nesse tamanho, se eu tentar reduzir ele não vai reduzir além desse tamanho. Só que como eu tenho 24 pixels de cada lado de borda, eu vou ter 270 pixels de largura mais 24 pixels de cada lado. Então o tamanho mínimo desse card aqui, o tamanho mínimo do card que eu quero que ele fique, olha, vai ser os 270 pixels mais os 24 de um lado mais os 24 de outro. Estou somando, vou dar um Enter, ele vai ser 318 de tamanho mínimo. Então agora, quando eu tentar esticar, ele vai crescer, mas quando eu tentar diminuir, ele não vai diminuir desse tamanho mínimo. Faltou que esse texto aqui ficasse sempre com Fill Container, né? Ele vai ficar com Fill Container para ele sempre se quebrar aqui, olha. E garantir que com o Fill Container ele sempre preenche esse pedaço. Então agora o meu card, olha, eu expandi ele não vai passar desse tamanho. Eu reduzi, ele não vai passar desse tamanho, tá vendo? Então o card agora tem o seu tamanho máximo e mínimo. Agora o que eu quero que aconteça? Eu quero que esse card aqui, olha só, como ele já tem esse tamanho máximo e mínimo, eu quero que esse card aqui
possa ter um tamanho máximo, olha só. Agora a mágica eu quero que aconteça é o seguinte, quando eu esticar ele demais, já que ele tem um tamanho máximo e mínimo, eu quero que um fique do lado do outro. Aí eu vou usar aquela mesma mágica que eu utilizei aqui para essas tags. Eu vou selecionar esse frame aqui que está juntando, esse auto layout que está juntando a imagem e as tags e o texto, e eu vou falar que eles vão funcionar como um wrap. Então quando eles funcionarem como um wrap, olha só, ele vai poder diminuir até esse tamanho mínimo, e quando ele chegar no tamanho máximo e ele passar, couber um do lado do outro, ele vai ficar assim, um do lado do outro. Eu posso até falar que o tamanho máximo dele vai ser 770 pixels para ficar legal, né? Então vamos colocar que o tamanho máximo é 763 pixels. Então agora, olha só, o meu card não passa disso, mas quando eu diminuo, ele fica só desse tamanho. E agora, quando eu junto 3 cards aqui, agora que mora a mágica, que eu vou colocar um auto layout nele aqui também. Agora que eu coloquei o auto layout nos 3, eu vou selecionar os 3 cards e eu vou falar para eles que eles têm que ficar, olha, sempre com fill container, ou seja, os 3 vão sempre ocupar todo o espaço disponível. Ou seja, se eu colocar isso aqui na minha tela e eu deletar o do meio, ele vai tentar se encaixar. E se eu deletar o segundo, ele também vai tentar se encaixar e ele vai se auto-preencher aqui. Se eu quisesse até deixar ele mais legalzinho, eu podia deixar, olha só, pra gente terminar de finalizar isso aqui para não ficar tão estranho, porque eu queria que ele ocupasse 100% do espaço. Então para fazer isso, eu vou tirar o tamanho máximo dele aqui, vou trocar o max width, vou trocar a largura máxima dele e vou falar que esse cara aqui, olha, pode preencher todo o espaço disponível, ele não tem um tamanho mínimo, ele pode ter aqui, olha, o max width dele vai ser automático aqui, ou 0, ele pode ser automático e 0. Então agora, olha, se eu juntar aqui, estou reduzindo o tamanho dele, ele vai quebrar no momento certo, ou ele vai se ampliar no momento certo. Mas a grande sacada aqui é que eu posso pegar 1, ou 2, ou 3 cards, ou 4 cards aqui, vamos deixar 3 cards, para juntar aqui dentro do meu frame. Agora com esses 3 cardzinhos aqui, olha só que legal, se eu tenho os 3, eles vão ficar organizados dessa forma. Se eu deletar um, ele vai ficar dessa forma. Se eu deletar o outro, ele vai ocupar todo o espaço. E veja que ele está fazendo a responsividade aqui para mim. Concorda que é muita gambiarrazinha para você fazer esse troço funcionar, né? Você tem que ficar fazendo espaçamento, tamanho máximo mínimo aqui, tamanho máximo mínimo ali. Eu esperava que eu jogasse esses 3 cards aqui e falasse auto layout magicamente aqui faz o que eu estava imaginando. Não é bem isso que ele faz, mas certamente vai facilitar muito a vida para a gente poder criar layouts, criar designs e tornar esses layouts mais escaláveis, porque eu vou trabalhar uma vez bem feito e depois eu posso ter múltiplas variações de como apresentar isso aqui para o meu cliente, como apresentar isso para o usuário e para os desenvolvedores não precisarem ficar perguntando, e se tiver desse tamanho a tela, e se tiver daquele tamanho a tela, o que eu faço aqui, o que eu faço ali? Certamente isso vai ajudar muito nessa colaboração. Agora conta aqui nos comentários, o que você achou dessa funcionalidade de auto layout? Eu vou ficar com as crianças que tá todo mundo doido aqui atrás de mim. A gente se vê nas próximas dicas para Figma. Por que o trabalho presencial é melhor que o trabalho remoto? Não tem nem comparação, na verdade. No trabalho remoto, você não sabe se as pessoas estão trabalhando de verdade. Tem que ficar mandando indireta no Slack para saber se a pessoa está trabalhando mesmo, se não está, e se ela demora a responder, a gente sabe que ela está enrolando a gente. Fica muito difícil gerenciar uma equipe assim. No trabalho presencial, você vê a pessoa sentada ali e você sabe que ela está trabalhando naquilo que você pediu. Então é muito mais fácil para um chefe fazer o trabalho dele, que é gerenciar se as pessoas estão trabalhando de verdade. E é muito mais honesto, muito mais transparente, né? Porque a gente sabe que se a pessoa está trabalhando ali, você pediu para ela fazer alguma tela nova ou algo assim, e ela não conseguiu entregar, pelo menos você sabe que ela trabalhou, você usou bem o seu dinheiro, né? Não fica nessa de disse, não disse. E a criatividade flui muito melhor também, né? Tive uma nova ideia, cara, ideia quando vem, você tem que fazer acontecer. Eu já chamo o Elton, ele para, vem na maior boa vontade, eu explico para ele o que é que eu preciso, ele vai lá e faz o trabalho dele bonitinho, feliz, porque a gente consegue se comunicar melhor, né? Isso que é sinergia, trabalho colaborativo é assim. Então o time trabalha de uma forma muito mais integrada, muito mais colaborativa, muito mais eficiente. Agora, 2 horas de trânsito e amanhã vamos apagar incêndio novamente. Não sei nem o que vai ter de trabalho amanhã. Sempre uma coisa nova, sem planejamento nenhum.